na carta de Paulo aos Colossenses. No último domingo, o pastor André fez a exposição até o verso 10. E nós vamos dar continuidade a partir do verso 11. Amém? Capítulo 2, a partir do versículo 11. Algumas informações antes dessa leitura. Esta é uma daquelas conhecidas como epístolas da prisão. Paulo escreve essa epístola na sua primeira prisão em Roma. Era uma prisão domiciliar, né? Ele estava preso em uma residência em Roma. E durante esse período, foi o período em que ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Um soldado romano ficava o dia inteiro algemado ao lado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aproveitava e evangelizava. Eles faziam turnos, revezavam-se em turnos. E assim o apóstolo Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana. Mas durante essa prisão ele escreve algumas epístolas, e dentre estas a carta aos Colossenses. Como foi exposto domingo passado, na introdução pelo pastor André, Paulo escreve essa carta no intuito de combater uma heresia que estava penetrando na igreja de Colossos. E a heresia conhecida como a heresia de Colossos. Era uma mistura do gnosticismo com o judaísmo, e também com algumas filosofias greco-romanas. Então eles fizeram uma mistura disso tudo e estavam introduzindo essas coisas, essas ideologias, esses pensamentos, essas linhas estavam substituindo o que é crucial para a sobrevivência saudável de uma igreja, que é a centralidade dessa igreja na pessoa de Jesus Cristo. Então, nesta carta aos Colossenses, Paulo, ele apresenta a supremacia de Cristo. Cristo apresenta Cristo sobre todas as coisas. Cristo, ele tem que ter o seu centro de todas as coisas. E esse é o esforço de Paulo ao escrever aos nossos irmãos no primeiro século sobre a pessoa de Cristo, apresentando Cristo como aquele que está sobre todas as coisas. Amém? Nós podemos ver também outra informação interessante sobre essa carta, que essa carta, embora ela foi endereçada aos Colossenses, Paulo diz que ela deveria ser lida também lá no final, capítulo 4, verso 16. Nós vamos ver que ele dá uma orientação também para que essa carta também seja lida em Laodiceia. E também faz uma advertência para que alertem um dos bispos, dos pastores daquela região, Agripa, para que ele continuasse cumprindo o ministério que ele havia recebido. Então ele faz algumas advertências. O que é que nós observamos, irmãos? Nessa introdução à carta aos Colossenses, a preocupação do apóstolo Paulo em preservar a doutrina central do Evangelho. A doutrina central, que é a doutrina de Cristo. Embora essa carta tenha sido escrita, irmãos, no primeiro século da era cristã, o tema dela e o propósito dela estão bem atuais para o nosso tempo. Porque é isso que tem ocorrido nas nossas igrejas. Estão retirando Cristo do púlpito de nossas igrejas e substituindo por ensinos e doutrinas humanas, por filosofias e muitas heresias. Quando se tira Cristo do centro em uma pregação, quando a igreja tira Cristo do centro, ela deixa de ser uma igreja cristã. Ela pode ser qualquer outra coisa, menos uma igreja cristã. A igreja cristã verdadeira, Cristo sempre estará no centro de tudo e de todos. Amém? Vamos fazer essa leitura, irmãos, a partir do verso 12. Capítulo 2, Colossenses, a partir do verso 11, perdão. Diz assim a palavra de Deus: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo,
tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosseis ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aleluia. Tendo cancelado e escrito o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravado na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Vamos orar? Santo querido Deus, obrigado, Senhor, por essa leitura. Pedimos a tua ação e a tua misericórdia, Senhor. Nesse momento, ó Deus, tão importante, que é o momento de exposição e aplicação da tua palavra. Fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nunca foi tão importante a igreja voltar à pregação expositiva. Mas, pastor, o que é isso? O que significa isso, pregação expositiva? A deixar que o texto bíblico explique o próprio texto. A apresentar com fidelidade aquilo que os autores originais estavam transmitindo para os primeiros leitores da palavra. As doutrinas centrais do cristianismo. Os nossos pilares, irmãos. A nossa profissão de fé. Tudo isso está sendo destruído aos poucos. A igreja, ela não pode, irmãos, a história já provou isso. Quando nós vamos estudar a história da igreja, a igreja não pode ser destruída por fatores externos. Reinos, governos, ditadores, reis, imperadores. Nenhuma força externa pode destruir a igreja. A igreja só pode ser destruída de dentro para fora. E é o que a gente viu e assistiu e o que ocorreu no continente europeu. A Europa hoje é conhecida como um continente pós-cristianismo. Igrejas se transformando em bares e boates. Igrejas como de grandes homens da reforma, como John Knox, na Escócia, homens em que reis temiam as suas orações, onde reis declaravam que não temia força de exército, mas a oração de homens santos. Hoje, essas mesmas igrejas se tornaram bares. Por quê? Porque Cristo foi retirado do centro. E isso não ocorreu, irmãos, do dia para a noite. Foi um processo longo e duradouro, articulado. Pensamentos que foram entrando na igreja de forma sutil. Muitas vezes sem que a própria igreja percebesse. Mas, pastor, o que isso tem a ver, pastor, com essa carta de Paulo aos Colossenses no primeiro século? É exatamente isso que Paulo está combatendo. Paulo está dando a vacina antes que a doença se espalhe. Paulo está vacinando a igreja contra essas falsas doutrinas, contra esses falsos ensinos, antes que a doença se espalhe na igreja. E essa vacina, irmãos, esse remédio, é a palavra de Deus. É a fidelidade à palavra de Deus. Qualquer doutrina, irmãos, vou repetir,
qualquer doutrina ou ensino que seja pregado em qualquer igreja que retire Cristo do centro deve ser rejeitado. Não deve ser aceito. Quando chegarem para você, olha, realmente o que Cristo fez lá na cruz nos salvou, mas além disso, você precisa fazer isso. Deve ser rejeitado esse ensino. Cristo é suficiente. Amém, igreja? Amém. Jesus Cristo, a obra dele na cruz do Calvário foi suficiente para o perdão e a remissão dos nossos pecados. Ninguém mais realizou uma obra como a obra de Cristo. Ele foi perfeito em tudo. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a igreja está se deixando levar por falsos ensinos. Quando Cristo sai do centro, irmãos, se abre espaço para falsas doutrinas e falsos ensinos. Outro falso ensino que tem sido propagado na nossa geração, irmãos, com muita força, é da graça ilimitada. Uma graça sem santidade. O exagero de uma graça que não reflete em santidade da sua vida. Uma graça sem transformação. Ah, Jesus me salvou. Uma vez salvo, salvo para sempre, amém? Eu creio assim. Uma vez salvo, salvo para sempre, amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Mas quando eu e você, nós somos salvos por esse Cristo, que está no centro da nossa vida, no centro de todas as coisas, não conseguimos mais viver como o mundo vive. O pecado não tem mais sabor, irmãos. Não é mais gostoso pecar. Eu me lembro quando eu estava fora do Evangelho, quando eu não era cristão, que eu ia para as festas, para as farras, que eu cometia tudo aquilo que Deus abomina. Eu me lembro que aquilo gerava muita euforia e alegria no meu coração, e no outro dia não tinha peso nenhum. Mas quando nós erramos agora, irmãos, quando eu erro agora um pouquinho, eu acredito que é assim com todos vocês. No nosso coração pesa. O Espírito Santo logo vem. Porque não conseguimos mais viver da forma que vivíamos antes. E é isso que Paulo está agora, nesses versículos que foram lidos agora, tentando explicar aos irmãos da igreja de Colossos. Olha aí na sua Bíblia, irmão. Ele diz, nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é que Paulo está dizendo, irmãos? Que a nossa aliança agora com Cristo não é como a aliança do Antigo Testamento, uma aliança exterior, com um símbolo exterior, mas que a nossa aliança agora é uma aliança espiritual, irmãos. É uma aliança interior, é uma aliança que transforma, que não foi o outro homem que realizou essa aliança, essa circuncisão, mas o próprio Jesus que fez isso no momento que você decidiu segui-lo. No momento que você decidiu entregar a sua vida a Ele. Glória a Deus, irmãos, que privilégio. Quando nós vamos, irmãos, lá para o livro de Atos, capítulo 16, primeiro concílio da igreja. A igreja estava enfrentando um grupo que queria exigir que os gentios passassem pela circuncisão, que eles aderissem ao judaísmo, porque eles acreditavam que Jesus não era suficiente. Precisava de Jesus, mas também tinha que ser judeu. Tinha que fazer a circuncisão. E o que é decidido naquela igreja é que os gentios não precisariam passar por isso, porque a circuncisão que nós experimentamos, ela é espiritual e não carnal. É a circuncisão do coração.
É a transformação que o amor de Deus faz quando Ele nos alcança, irmãos. Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Irmãos, Paulo usa agora a figura do batismo. Nós passamos agora por uma ordenança, que é a celebração da ceia, e a outra ordenança, que é o batismo. Paulo usa essa figura para explicar essa circuncisão de Cristo. O batismo, ele simboliza isso, irmãos. O sepultamento do velho homem. Pastor, o que é isso, pastor? O que significa isso? O abandono, irmãos, das nossas antigas práticas pecaminosas. O abandono da nossa vida carnal, blasfema, impura, para agora, juntamente com Cristo, sermos ressuscitados com Ele em glória e louvor a Deus. Viver uma vida santa, reta, honesta, diante de Deus, perseverando nas doutrinas de Cristo. E Paulo vai dizer aqui, usar essa expressão, irmão. É na minha força? Na sua força? No poder de Deus. No poder de Deus. Irmãos, nenhum de nós aqui merecia estar aqui. E nem merece. E nunca vamos merecer. Foi graça. Foi pela graça. Foi pela obra de Cristo na cruz, irmãos. É por isso que Ele é sobre todos, sobre todos. Porque foi através da obra dele, irmãos, que nós fomos salvos. Libertos do pecado. Da escravidão, irmãos. E da dependência do pecado. Para vivermos uma vida santa, reta, diante de Deus. Esse sepultamento, irmão, significa uma mudança radical de atitude, de pensamento, uma mudança geral na nossa cosmovisão de mundo, irmão. Onde agora não é mais as nossas prioridades que estão no centro, mas é Cristo que ocupa toda a centralidade de nossas decisões, da nossa vida, dos nossos planos, do nosso viver. É Cristo. Mas, irmãos, os colossenses estavam dando ouvidos a esses falsos ensinos. Olha o que é capaz de fazer, irmãos, um homem que coloca Cristo no centro de sua vida. Paulo está preso, irmãos. Preso. Acorrentado a um soldado romano. Injustamente. Por acusação dos judeus, irmãos, que acusaram falsamente o apóstolo. A primeira prisão de Paulo foi por causa dos judeus. A segunda já foi o Império Romano. Mas Paulo não está lá murmurando, questionando Deus, o porquê dele estar ali preso injustamente. Paulo continua vibrando, irmãos. Paulo continua vibrando, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, evangelizando e ainda escrevendo cartas às igrejas, orientando e trazendo de volta essas igrejas à centralidade de Cristo. Paulo está preocupado com o andamento da igreja. Que amor é esse, irmãos? É um amor que só ocorre no meu e no seu coração quando Cristo está no centro. Que nos faz viver uma vida com os olhos na eternidade, irmãos. Quantas pessoas estão vivendo a sua vida com os olhos nesse mundo, irmão? Quantas pessoas estão preocupadas mais com esse mundo do que com o destino eterno? Quantas pessoas estão entrando em crises depressivas porque não são aceitas nesse mundo? Irmão, eu vou dizer para você, eles nunca vão aceitar a igreja. A igreja nunca será bem-vinda nesse mundo. Esse mundo nunca vai amar você. Esse mundo nunca vai amar a igreja. Então nós temos que viver nesse mundo
certos e com a expectativa e a certeza de que estaremos no próximo, para sempre, com Jesus. Esse mundo acabará. Esse sistema, irmãos, será aniquilado. É por isso, irmãos, que não devemos perder mais o nosso tempo em brigas partidárias políticas, mas devemos nos dedicar exclusivamente ao anúncio do Evangelho, à pregação do Evangelho, a anunciar Cristo às pessoas, a lutar para mostrar que Cristo deve ser o centro de nossas vidas, a dizer a esse mundo que Cristo está sobre tudo. Verso 13, irmãos. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos, o que, irmãos? Delitos, todos os nossos pecados. Nós estávamos mortos, irmãos. Ele vai dizer isso em Efésios 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, irmãos. Porque nós estávamos inclinados, irmãos, a realizar todos os desejos da nossa carne, a satisfazer todos os desejos da nossa carne, todas as nossas vontades, as nossas vaidades, os nossos desejos. Ei, quando você decide seguir a Jesus, você está tomando a decisão de colocar o leme da sua vida na mão dele. Vou repetir. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você está entregando o leme da sua vida na mão dele. Significa dizer que você não tem mais o controle da sua vida. Deus, Cristo está no controle da sua vida, da sua história, da sua jornada. A bússola não é mais humana, é divina. Deus está no controle. É por isso que o cristianismo não é lugar para covardes. Vou repetir, usando as palavras do reverendo Hernando Dias Lopes, em uma de suas entrevistas em podcast e até em suas pregações, o cristianismo não é lugar para covardes. É preciso ter coragem para se entregar nas mãos do Senhor. Porque nem sempre Ele vai levar você para os palácios, para os reis, para os príncipes, para as grandes festas, para as grandes celebrações, para lugares de conforto. E algumas vezes Ele vai levar você para a prisão, para o martírio e para o sofrimento, e é preciso ter coragem. Nem sempre a vida será uma vida abundante, às vezes será a vida escassa, e Ele vai levar você para a dificuldade. Mas nós devemos, irmãos, quando Cristo está no centro, exercer o quê? A nossa fé. Amém. Quando Paulo vai escrever outra epístola da prisão, que é a epístola aos Filipenses, ele vai em conta que teu nome seja glorificado, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Não é lugar para covardes. Quantas e quantas pessoas abandonam o cristianismo no primeiro momento de dificuldade? Que cristianismo ralo, pequeno, fraco esse. Se o pastor chamar a atenção, não vou mais nessa igreja. Se o pastor não visitar, não vai mais para a igreja. Se o irmão olhar de cara feia, não vai mais para a igreja. Se as coisas não for der certo mais no casamento, não vai mais, não. Não possível mais não, está acabando meu casamento. Se tiver desempregado, não vou mais não, vai ser crente só bem pauleira. Quem disse que Jesus ia trazer você para uma vida confortável? Ele disse, no mundo tereis, mas eu venci. E ele faz outra promessa, estarei com vocês até... Mas tem uma observação, irmãos. Se você estiver nesse evangelho, viu? Se você estiver fora, ele não vai estar com você, não. Ele vai
está vendo você, mas se você estiver nesse evangelho, se você estiver em Cristo, Ele vai estar com você até a consumação. E a vós outro que estava mortos em vossas transgressões, pela circuncisão da carne, pelo seu desejo, pela sua inclinação, pelos seus pecados, por um aspecto exterior, vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Tem até um louvor, né? Ele vai dizer, né? Com ousadia, viu, maestro? Eu quero de volta o que é meu. Paulo está apresentando aqui o que era nosso. Uma sentença decretada de morte. Que nós merecemos uma condenação eterna. É isso que todo ser humano merece. Condenação. Porque não há nada de bom em mim e em você. A carne, não há nada de bom na carne. Nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas vontades, não há nada. Nada. Absolutamente nada. Mas sabe por que você foi absolvido no tribunal de Cristo? Porque como nós celebramos aqui, irmãos, há pouco a ceia do Senhor, na cruz de Cristo, na cruz do Calvário, a sentença que estava sobre a minha vida e sobre a vida de todos vocês foi cancelada. Foi cancelada. É por isso que Cristo está sobre tudo. Só Ele teve o poder para cancelar. A obra dele cancelou a condenação eterna que nos aguardava. Apocalipse, se não me engano, 21, João tem a visão do tribunal de Cristo. Onde todos estão de pé diante de Deus para ser julgados. Todas as nações, povos, línguas, raças. Estão todos lá para ser julgados. E o texto vai dizer que João vê uma multidão vestida de branco. Essa multidão somos nós, irmãos, os santos da igreja. Nós vamos estar no tribunal, irmãos, mas para recebermos a absolvição dos nossos pecados. Mas aqueles que morrerem sem Cristo, acreditando na circuncisão da carne, vão estar ali para a condenação, para um destino eterno, longe de Deus. E é isso que essas falsas doutrinas fazem, irmãos. Igrejas lotadas, abarrotadas de pessoas, mas igrejas sem Cristo. Igrejas sem graça. Até engraçadas, mas sem graça. Igrejas humanistas e não cristocêntricas. De que adianta, irmãos, ter uma igreja lotada ou fazer parte de uma igreja grande, gigante, com mais de 1000 pessoas? De que adianta se a mensagem que está sendo anunciada não é a mensagem de Cristo? Se a palavra não é a palavra de Deus? Se não há transformação, se não há regeneração, se não há mudança de atitude, de que adianta? Quantas e quantas pessoas já me disseram, o importante é estar na igreja. Ah, está na igreja, tá? Não, pelo menos está na igreja. Em algumas situações, irmãos, seria melhor estar no mundo.
Porque seria mais fácil resgatar essa vida lá na frente. Porque as que estão recebendo falso ensino, dificilmente, depois de receber tanto um falso ensino, dificilmente vai se abrir para o verdadeiro evangelho. Porque Cristo foi tirado do centro. Cristo não está sobre tudo para essas pessoas, para essas igrejas. E Paulo vai finalizar essa sessão, irmãos, no verso 15, dizendo: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Irmãos, talvez os Satanás e seus demônios tenham festejado a sentença de Jesus, a crucificação e a humilhação de Cristo ali na cruz. A cruz, irmãos, que hoje para nós é um símbolo de vitória, é um símbolo de esperança, é um símbolo de restauração, é um símbolo de vida. Naquela época era um símbolo de vergonha. A crucificação era a condenação, a aplicação de pena mais terrível que o Império Romano aplicava a um bandido, a um malfeitor, a um transgressor. Só as piores pessoas sofriam essa penalidade de crucificação. E Jesus se submeteu a isso. E talvez o inferno vibrou, achando que havia vencido. Mas Jesus triunfou. Glória a Deus. É o maior símbolo da vitória de Cristo, onde ele envergonhou todo o principado e toda a potestade. Todos domínios e soberanias foram humilhados ali na cruz. Porque ali ele provou que Cristo está sobre tudo. Que Deus nos abençoe. O tema dessa mensagem para você guardar no seu coração é a vitória de Cristo. Vamos orar. Santo querido Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, a permanecermos, Senhor, firmes e fiéis à tua palavra, Senhor. Firma os nossos pés na rocha que é o Senhor. Para continuarmos, ó Deus, até o fim. Até o fim, Senhor. Até o último, Senhor. Até o final. Sem nos desviar. Firmes no Senhor. Nos ensinamentos do Senhor. E na tua palavra. Abençoa esta igreja. Abençoa todos que estiveram aqui nesta noite, Senhor. Cremos que a tua palavra não volta vazia. Faz a tua obra no nosso meio. Faz a tua obra no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.